Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa jornada. Meu nome é Paula Frota e eu sou mãe da Júlia, nosso anjo de luz. Bom, naquela consulta de 4 meses, então, o nosso pediatra começa a perceber que aquela assimetria, né, que a Júlia tinha uma assimetria craniana e que aquele amassadinho na testa dela que a gente já havia percebido desde a primeira semana de vida, mas que como ela tinha muito cabelo ficava um pouco escondido, mas que a gente vinha acompanhando, ele estava se acentuando mais. E que mesmo diante das coisas que a gente já fazia, por quê? Naquele processo que eu fiz de me desenhar a mãe que eu queria ser, de estudar, de ver, além da parte existencial e do autoconhecimento, eu também fui estudar muito sobre educação, sobre maternidade, sobre a questão prática mesmo do dia a dia, sobre o desenvolvimento motor, o desenvolvimento socioafetivo, cognitivo das crianças, como tudo se dava no mundinho deles, para que eu pudesse suprir da melhor forma possível a minha filha. E nesses estudos eu descobri que a osteopatia e a microfisioterapia são técnicas que são muito recomendadas, principalmente lá fora, né, para esse desenvolvimento motor, nesse desenvolvimento afetivo da criança, que elas ajudam a criança a processar as emoções, a desbloquear algumas coisas e nos saltos de crescimento. Então, estudando as duas técnicas, entendendo mais ou menos do que se tratava, eu e o Luiz, a gente achou por bem que, independente de qualquer coisa, a gente iria se estruturar para poder proporcionar isso para a Júlia ao longo daquele primeiro ano. Que a gente queria que ela passasse e que fosse da melhor forma, porque vai que ela tivesse alguma dor, algo, né, muscular, alguma coisa, e por não saber se comunicar, não saber falar, ela ficar com aquilo por um bom tempo. A gente não queria que ela passasse por esses sofrimentos. Então a gente se organizou e a Júlia passava por essas técnicas, né? E quando que ela nasce, que a gente vê aquele amassadinho, que a gente comenta com o pediatra, que era do nosso desejo, a gente já fazer aquilo, essas técnicas e tudo mais, ele apoia, ele fala que não tinha contraindicação, pelo contrário, que essas técnicas elas poderiam auxiliar nesse desenvolvimento e naquela plagiocefalia, que é aquela deformidade postural que o neném pode ter. Sendo assim, a Júlia começa a fazer os tratamentos e ali nos 4 meses ele vê que mesmo com tudo que a gente já fazia, que a Júlia já passava, aquilo se acentuava ao invés de minimizar. Então o alerta é acendido, ele senta com a gente e fala, olha, eu percebi que não tá, né, que tá bem assimétrica a cabeça da Júlia, isso a gente precisa estudar para ver o que é, se realmente é uma plagiocefalia mais aguda, se a gente vai precisar entrar com tratamento, com capacete, alguma coisa, ou se é uma cranistenose. A gente nunca ouvido falar sobre cranistenose, então eu não sei se o nosso pediatra também foi legal demais, se ele foi sutil demais, para não nos apavorar naquele primeiro momento, porque não tinha um diagnóstico fechado. Ou se a gente também, pelo tamanho da nossa ignorância, por nunca ter ouvido falar, a gente sabia que era algo que a gente precisava investigar, a gente sabia que era algo que requeria um pouco de atenção, mas a gente saiu daquela consulta despreocupado, com o telefone do neurocirurgião pediátrico ali, para a gente agendar uma consulta, porque a gente sabia que seria ele que iria fazer essa investigação, que só ele poderia dizer o que de fato era, mas sem entender direito do que se tratava. A gente nunca tinha ouvido falar sobre crânioestenose. Bom, a gente saiu daquela consulta, né? Logo que a gente chegou em casa, eu já marquei um encaixe nesse médico que foi nos indicado. E 3 dias depois estávamos ali no consultório dele para entender, né? E para saber do que se tratava tudo aquilo. Então a gente entra na sala para aquela consulta e eu me lembro até hoje. A Júlia estava no macacão branco, com um laço rosé naqueles cabelos dela, preto. Com aquele monte de cabelo que a garota tinha, a gente sempre colocava um laço, alguma coisa para dar uma sentada, porque senão ela era uma calopsita mesmo, gente. E ali ela parecia a terceira adulta na sala, porque eu sentei numa cadeira, o Luiz sentou em outra, o Luiz pegou ela, pôs ela no colo dele, e ali ela sentou com a chupeta dela, e que ela tirava e punha na boca dela, na maior classe, na maior calma e tranquilidade, prestando atenção em tudo que o médico explicava pra gente. Ela não chorou, ela não reclamou, ela não pediu pra gente levantar, ela não quis mamar, nada. Ela simplesmente ficou ali como se ela compreendesse que todo aquele processo era necessário para que a gente entendesse o que estava acontecendo. E ali foi onde a gente descobriu que era crânioestenose, o neuro começou a explicar pra gente, então, o que era, né, esse diagnóstico, o que poderia ser. Então ele falou que a plagiocefalia geralmente ele é postural, né, que é um amassado muscular e tudo, mas que a caixa craniana, quando é assim,
os ossinhos estão todos separados, o cérebro tem espaço para crescer, só tem uma deformidade ali postural mesmo, que às vezes da forma que dorme, muito tempo que fica, a posição na barriga, pode causar aquela deformidade, mas que existiam técnicas, né, existiam algum tipo de tratamento onde a gente faria ao longo de um período para melhorar, né, aquela forma que estaria ali um pouco assimétrica. E que tinha a cranioestenose, que era o quê? A nossa caixa craniana, quando a gente nasce, ela é composta por algumas placas que nascem abertas. Se eu não me engano, são 6 ou 8, agora eu não vou lembrar de cabeça. E ali, essas placas, elas nascem abertinhas assim, que é aquela abertura que a gente chama, né, de moleira, que os avós falavam, vai, toma cuidado com a moleira da criança, que a cabeça nasce aberta. É isso mesmo, gente, nasce aberta. E essa moleira, às vezes, ela pode nascer fechada, essas placas elas podem nascer fechadas. E a cranioestenose é quando elas nascem coladas. E qual que é o problema disso? Por que elas nascem abertas? Porque no primeiro ano de vida, o cérebro do neném desenvolve muito rápido, expande muito rápido e cresce muito rápido, ele dobra de tamanho. E ele precisa de espaço para crescer, por isso que nasce abertinho. E aí, com o tempo, depois que o cérebro ganha o tamanho dele lá, é quando ele começa a fechar, né? E aí, enfim, tudo vai crescendo junto e tal. E a cranioestenose é quando isso nasce colado. E aí existiam 2 campos de cranioestenose. A cranioestenose simples, que é o quê? Ela é uma cranioestenose que o neném nasce com essa placa fechada, mas geralmente é só uma plaquinha, então dessas 8, todas são abertas, mas uma nasce colada. E ao colar, ela dá essa deformidade no rosto, né? Ela acaba repuxando um pouco, porque é parte óssea que nasceu colada. Mas que o tratamento é cirúrgico, ele quebra e não volta a colar de novo, né? Você trata ali, você faz aquele procedimento e o neném tem uma vida normal, a criança vai crescendo normal, né? Não tem mais problema nenhum. E que era muito mais comum do que a gente imaginava. Isso chamava-se cranioestenose simples, quando ela era, né, ninguém sabe por que acontece, não, isso pode acontecer, o neném já nasce assim, isso acontece dentro da barriga, ou pode acontecer logo que ele nasce, esse osso já cola, causando isso, e que ninguém sabe explicar efetivamente por que aquilo acontece. Ainda não tem uma explicação científica para entender o porquê que aquilo acontece naquela criança especificamente. E tem a cranioestenose sindrômica, que ela acontece nos bebês em que nascem com síndromes. A cranioestenose ela pode ser um dos fatores, né, dos efeitos colaterais de uma síndrome que um neném nasce. E geralmente, quando a cranioestenose é sindrômica, é mais do que uma placa colada. Às vezes tem síndromes que fazem com que toda essa caixa craniana já nasça coladinha. Então, esse neném ele tem que passar por a cirurgia o mais rápido possível. Explicado isso pra gente, a gente ali ainda tentando absorver tudo aquilo, ele começa a explicar que o tratamento da cranioestenose é cirúrgico, não tem outro tratamento. Precisa abrir a cabeça, quebrar aquela placa, reconstruir, colocar de volta e aí fazer o acompanhamento para ver se o desenvolvimento vai estar tudo bem, se não volta a colar, enfim, tudo isso. A gente, diante de todas aquelas informações, o nosso chão começa a se abrir, um buraco começa a aparecer debaixo dos nossos pés. A gente tenta se manter mais calma, eu não sei se a gente fica apático com aquele monte de informação. Eu e o Luiz, a gente fica só absorvendo aquele monte de informações e de coisas que poderiam acontecer, tentando entender qual que era o próximo passo. E aí a gente sai dali entendendo que pra gente saber o que a Júlia vai ter, se a Júlia tinha cranioestenose ou plagiocefalia ou o que era, né, qualquer coisa ali do gênero, se era cirúrgico, se não era cirúrgico, qual era o próximo passo. A gente só conseguiria fechar um diagnóstico 100% se ela passasse por um processo de tomografia. Ela tinha que fazer o exame de tomografia, que era a tomografia que iria apontar se aquele osso estava colado ou não. Esse era o nosso primeiro passo, era o nosso primeiro desafio. Por quê? Porque ali ele também estava explicando que para fazer esse exame, então, que ele estava solicitando, para a gente poder fechar esse diagnóstico, geralmente as clínicas cedam os bebês, porque eles precisam ficar quietinhos para fazer a tomografia. E aí eu falei, eu não quero ceder a Júlia. Ele falou, Paulo, então você busca, porque tem lugares, a gente sabe que tem lugares que às vezes esperam o neném dormir, quando o neném dorme eles te passam na frente, ali você já tá lá, entendeu? E aí você não precisa sedar a criança. Então busca por esses lugares, eu sei que alguns existem, mas eu não sei aonde faz, eu já ouvi falar em casos em clínicas que esperam e que fazem para não sedar o bebê, mas também se precisar sedar, eles sabem sedar. Eu falei, não, mas eu não quero, não gostaria de sedar a Júlia.
né? Eu achava perigoso, eu achava que desnecessário, não quero. Então ele falou, procura, né, um desses lugares. E aí eu lembro que ali naquele instante, quando ele começou a falar sobre o que a gente precisava fazer e tudo mais, eu falei, eu preciso focar naquilo que eu tenho controle. Porque se a minha filha tem ou não, eu não tenho mais controle disso. Se ela vai precisar operar ou não, eu não tenho controle disso. E aí eu viro pra ele, né? E eu lembro que ele até achou estranho, porque depois de determinar que a Júlia não iria ser sedada e que eu iria buscar essa clínica, tudo, pra ela poder fazer tomografia, eu viro pra ele e falo: ok, se a minha filha precisar passar pela cirurgia, como funciona? Qual é o tratamento? Quanto custa? Qual é o tempo? Eu preciso saber de todas as informações. E ali ele quis muito gentilmente falar para eu não me preocupar com aquilo naquele momento, que depois a gente viria valores e se fosse o caso e tal. E eu falei, não, eu quero que você me fale agora, né? Você já deve ter um valor padrão de cirurgia, de acompanhamento, de consultas, que acontece. É claro que as coisas vão acontecendo, tudo muda, mas eu já preciso saber agora. E aí ele riu, ele falou, eu nunca vi uma mãe tão determinada e tão prática quanto você. E eu falei, não é uma questão de praticidade. Eu preciso focar naquilo que eu tenho controle, eu preciso focar na solução. Se a minha filha tiver que operar, eu já preciso saber todos os passos que eu vou fazer, tudo quanto vai me custar, né, pra gente se organizar e pra gente poder proporcionar pra ela o melhor possível. Então não adianta você me falar depois, eu já tenho que sair daqui com todo o planejamento, entendeu? Eu tenho que sair daqui com plano A, com plano B e com plano C, eu já tenho que entender todo o contexto, porque é só isso que me cabe. Todo o resto não me cabe. Então ele explicou pra gente o valor, ele explicou que era um tratamento de 1 ano, assim, que fazia cirurgia, tinha o valor daquela cirurgia, e que depois a gente faria um acompanhamento de 1 ano ali, né, com uma equipe multidisciplinar mesmo, com ele, tudo pra fazer esse acompanhamento desse pós-cirúrgico, pra acompanhar o desenvolvimento dela mesmo, pra ver se estava tudo certo. E ali, eu e o Luiz, a gente sai meio que catatônico, meio que em choque. Eu coloco a Júlia na cadeirinha, e ali, naquele momento onde a gente tá, onde eu sei que o chão dele também não existe, eu tô percebendo que ele também tá, né, tentando absorver tudo aquilo e eu também, e aí eu viro pra ele e falo, e aí? Mas essa a resposta do Luiz e como a gente, né, foi encarando tudo isso, como foi chegar em casa com aquela notícia, eu te conto no próximo vídeo. Até amanhã.